Muito bom dia, senhor presidente. Bom dia a todos e todas que acompanham mais esta sessão da Câmara Municipal de Aracaju. Uma satisfação poder ocupar aqui a nossa tribuna, presidente. E no dia de hoje, nesta manhã em que ocupo o grande expediente, eu quero começar a minha fala fazendo um apelo aos parlamentares, especialmente, evidentemente, os parlamentares da base sergipana lá no Congresso Nacional, para que nos ajudem a fazer tramitar e ser aprovado um conjunto de projetos de lei que estão apensados e que tratam de um único tema, que para o Brasil é muito importante. Trata-se dos projetos que envolvem a chamada Descongela Já. O Descongela Já, que é um conjunto de projetos que tentam remediar um problema trazido para o Brasil, especialmente para o conjunto dos servidores públicos brasileiros, que com a Lei Complementar 173 de 2020, suspendeu durante 583 dias os direitos dos trabalhadores do serviço público. Os trabalhadores que continuaram prestando serviço, os professores dando aula, ainda que remotamente, os demais trabalhadores do serviço público garantindo atendimento à população através de vários mecanismos, mas que através da Lei Complementar 173 de 2020, que é conhecida como a Lei do Congelamento, houve a suspensão das promoções, das progressões por tempo de serviço público desses funcionários por 583 dias de trabalho. Esses dias deixaram de ser computados e trazem repercussão muito séria para os direitos dos servidores, inclusive na hora da sua aposentadoria. Hoje existe um conjunto de projetos tramitando lá no Congresso Nacional, especialmente na Câmara Federal, que tentam corrigir e resgatar esse período para a contagem do tempo de serviço dos servidores públicos. Inclusive, um deles já tramitando em regime de urgência. E eu quero aqui na manhã de hoje, presidente, na condição de servidor público estadual, municipal que sou, na condição de parlamentar, colocar a necessidade e a importância desse tema ser pautado e de nós conseguirmos aprovar os projetos que corrigem esse congelamento. Afinal de contas, são 583 dias da vida do trabalhador do serviço público que ficam de fora da contagem do seu tempo de serviço para fins de direitos, de promoções, de progressões na carreira, não é? E isso tem impacto direto na vida dos servidores. Por isso, queria vir na manhã de hoje fazer aqui esse apelo para que nós possamos dialogar, e aqui eu sei que os colegas, os variados colegas, têm relações com parlamentares que atuam lá no Congresso Nacional, para pedir que nós possamos fazer uma intervenção no sentido de agilizarem essa aprovação, de garantirem a aprovação, porque isso irá impactar positivamente a vida dos servidores públicos que prestaram seus serviços durante a pandemia e terminaram tendo esse tempo congelado, não sendo computado para fins de direitos. As obrigações foram prestadas ao povo, mas os direitos inerentes a esse período terminou não sendo garantido. Muito bem, presidente. Eu me somo a Vossa Excelência, é importantíssima a regulamentação da profissão psicopedagogo. Eu, inclusive, apelo também para que essa pauta seja respeitada e tratada pelos parlamentares e agrego ela a esse meu apelo para que os projetos de lei, mais especificamente aqueles que tratam dessa questão do descongelamento dos direitos dos servidores públicos, seja aprovado. Mas eu também queria, presidente, na manhã de hoje, tratar de algumas agendas. Algumas que já passaram, inclusive, mas nós não tivemos oportunidade de falar delas aqui na tribuna da Casa e pela sua importância eu queria tratar. Refiro-me aqui especificamente à comemoração dos 35 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. O ECA ele foi aprovado em 13 de julho de 2090 e nós, esse ano, estamos comemorando 35 anos. Sem sombra de dúvidas, nós temos que reconhecer que, para além do avanço no marco legal, houve avanços em outras áreas no tratamento de políticas públicas voltadas para a criança e adolescente. Mas temos que continuar dizendo aqui, vereador Breno, temos que continuar dizendo aqui, vereador Fábio, que essa é uma matéria que ainda temos muito que percorrer.
né? A despeito de nós termos uma legislação que é a mais avançada mundialmente em termos de garantia de direitos para a criança e adolescente, definindo ali ele como, a criança e adolescente como prioridade absoluta, nós sabemos que há um fosso gigantesco, uma lacuna muito grande entre o que a lei preconiza e o que de fato acontece na sociedade. Nós seguimos tendo nossas crianças, nossos adolescentes vivendo muitos problemas, o que exige de nós, parlamentares, tanto na hora de formularmos políticas públicas, como na hora de destinarmos recursos orçamentários, nós nos lembrarmos da necessidade de investimento nessa área. É uma área muito sensível, uma área que precisa do nosso cuidado, e ao comemorarmos os 35 anos do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, nós precisamos nos lembrar de que ainda há muito que se fazer, sobretudo numa sociedade como a nossa, em que a infância e a adolescência ainda passam por situações muito graves, como as que nós procuramos denunciar aqui sempre através de audiências públicas, através de pronunciamentos, através de estabelecimento de relações e de parcerias com entidades e instituições que defendem os direitos da criança e adolescente, porque é um setor da vida que ainda enfrenta problemas muito graves, como o problema de exploração de trabalho infantil, exploração sexual, como o problema da falta de acesso a direitos básicos como creche. Basta olhar para o retrato de Aracaju, basta olhar para o retrato do Brasil e a gente vê, por exemplo, como infelizmente por uma política negacionista nós terminamos crescendo o número de crianças que ficam fora da cobertura vacinal, como se denuncia agora a situação que o Brasil vem enfrentando. Então, nós precisamos ter um olhar mais cuidadoso voltado para as políticas que tratam da infância, da juventude e da adolescência, não é? Essa é uma agenda que eu queria, não queria que passasse sem registro aqui na nossa casa, os 35 anos do ECA. Mas eu queria também, presidente, ainda dentro dessa temática das agendas, tratar de uma outra questão importante. Também estamos agora, vereador Maurício, comemorando os 30 anos do SUAS, do Sistema Único de Assistência Social. É um momento para nós nos regozijarmos, é um momento para nós festejarmos e, claro, também para nos desafiarmos a continuar respondendo a tantos desafios. Num país com a configuração socioeconômica que o Brasil possui, ter o Sistema Único de Assistência Social foi importante. É óbvio que desde a Constituição de 88, com a definição de políticas públicas gratuitas que garantiam o benefício de prestação continuada para idosos, para pessoas com deficiência, se estabeleceu a partir dali uma política de assistência social que mudou a sua configuração, rompendo com aquela ideia assistencialista que vigorou até então, mas foi a partir daí que começou a tomar vigor toda uma política que, a partir da criação da norma operacional básica e do início do financiamento federal fundo a fundo, passou a ter mais vigor o Sistema Único de Assistência Social, que é um sistema descentralizado, um sistema participativo, um sistema que garante serviços através dos CRAs, dos CREAS, que nós precisamos cada vez mais fortalecer, porque, notadamente, a população mais vulnerável é que se vale desses serviços. É um serviço que tem avançado e se organizado, e nós temos que enfatizá-lo aqui. E também dizer que quem defende uma sociedade justa, de iguais, não aquela igualdade formal que gostam muito de falar, mas a igualdade pautada na garantia de direitos que diminuam as diferenças, que diminuam as lacunas entre aqueles que são os mais aquinhoados na sociedade e aqueles que têm menos acesso a direitos. Essa política, a política do SUAS, é uma política essencial. Por isso, eu quero também aqui, não poderia deixar de registrar na manhã de hoje essa comemoração dos 30 anos do Sistema Único de Assistência Social, e fazendo isso, eu quero estender os cumprimentos a todos os profissionais dessa área, às assistentes sociais, aos assistentes sociais, pelo trabalho comprometido que desenvolvem, no sentido de garantir que essa política seja uma política bem-sucedida. Ela é fundamental para um país que tem a configuração socioeconômica que o Brasil possui.
E, por último, presidente, ainda gostaria também, tratando ainda de agenda, de destacar um seminário que começará a ocorrer a partir de amanhã, ocorrerá amanhã e sexta-feira. O vereador Breno já acenou para ali, que ele já sabe do que eu vou falar. É o seminário Políticas Públicas de Sustentabilidade, o seminário que está sendo promovido pelo Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, em parceria com o Ministério Público de Contas aqui do nosso Estado. Um seminário que vai tratar de políticas públicas, meio ambiente, cidades sustentáveis, vai tratar dos objetivos de desenvolvimento sustentável, que vai ter convidados fazendo palestras importantes que têm impacto nesse tema que nós estamos abraçando cada vez mais, que é o cuidado com a chamada casa comum, não é? Primeira audiência pública, a primeira sessão especial que eu propus e que consegui realizar aqui na casa nesta legislatura, foi exatamente que trouxe o tema que envolve os desafios da casa comum aqui para a nossa Câmara Municipal, discutindo o tema da campanha da fraternidade, que envolve o tema ambiental, né? E eu queria, então, destacar que amanhã, em sexta-feira, o Ministério Público e o Ministério Público de Contas, o Tribunal de Contas e o Ministério Público de Contas estarão promovendo esse seminário, repito, Políticas Públicas de Sustentabilidade. Eu terei a honra, a satisfação, o prazer de dividir uma mesa com o vereador Breno Garibaldi, com a professora Sara França. A mesa trata de cidades sustentáveis e desenvolvimento urbano. Isso na sexta-feira, nós estaremos lá fazendo esse debate. Será um prazer estar ao lado do vereador Breno. E aproveito para convidar a população para acompanhar, porque Aracaju é uma cidade que deve muito ao seu povo sobre esse aspecto ambiental. Nós somos uma cidade que tem muitos problemas. Se nós formos ver as grandes metas, os grandes desafios sustentáveis que nós temos que cumprir, Aracaju está sempre ali deixando a desejar. Nós precisamos conhecer quais são os desafios que estão propostos. Nós vamos ter um debate ambiental em novembro aqui no Brasil, onde todo mundo vai estar centrado aqui no nosso país, discutindo lá na COP, em Belém do Pará, o debate que envolve as questões ambientais, e nós temos que estar preparados para os desafios que já enfrentamos. Nós sabemos que hoje não se fala mais em desafios que ainda estão por vir. Hoje nós já enfrentamos as consequências das chamadas emergências climáticas, das mudanças climáticas provocadas pela ação humana, e nós temos que nos estruturar para isso. E um bom debate é um primeiro passo para que nós possamos buscar formular políticas públicas essenciais. Parabenizo o Tribunal de Contas pela iniciativa, o Ministério Público de Contas, e estaremos lá acompanhando. Amanhã vou ver se consigo dar uma passada, mas ainda teremos aqui amanhã a sessão, mas vou ver como é que a gente se divide. E fica aqui o registro dessas 3 agendas, presidente. Aproveito então para agradecer a oportunidade de dialogar com os senhores na manhã de hoje. Bom trabalho para todos nós.